A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Boa tarde, pessoal. Eu quero parabenizar pelo evento, agradecer o convite. É, de fato, uma alegria muito grande poder estar aqui, não só para trocar as experiências, aprender, mas falar dessa obra, né, que eu tenho certeza que envaidece, de alguma maneira, não só a minha, os colegas de trabalho, o Antônio está ali, que é nosso líder financeiro, mas eu acho que a toda a Bahia, ao Brasil, porque realmente é um trabalho, uma trajetória muito bonita, muito inspiradora. Eu passo aqui, né? Aqui é o verde. Bom, não teria como eu falar do nosso tema, que é a governança, sem voltar à história dessa pessoa incrível, né, que é Maria Rita. Enquanto não havia entrada ainda na ordem religiosa, ela se torna Irmã Dulce e hoje é reconhecida como Santa Dulce dos Pobres. Ela vem de uma família extremamente tradicional, classe média. Ela era uma criança extremamente alegre, brincalhona, eu diria até traquina. Ela gostava de guerra de mamona, gostava de empinar raia, gostava de futebol, era torcedora do Ipiranga, né? Mas a mãe dela faleceu quando ela era muito jovem, ela tinha 6 anos de idade, e ela acabou sendo criada por 2 tias paternas, que tiveram importância fundamental nessa nossa história aqui, porque apresentaram à criança Maria Rita a pobreza de Salvador na década de 20. E quando ela se deparou com aquele quadro, ela nunca mais foi a mesma pessoa, né? Ela passou, a partir daí, a só se dedicar por acolher, por cuidar aqueles que mais necessitavam, né? Aos 13 anos de idade, ela já recebia pessoas em sua casa para dar comida, alimentos, remédios. Nessa época, ela disse ao pai que queria ser freira. O pai, preocupado com a pouca idade e uma decisão de tamanha monta, né, de tamanha responsabilidade, pediu que ela aguardasse a formatura, para estar um pouco mais madura, mas ela não tinha dúvida nenhuma. Tanto que, aos 19 anos, em 13 de agosto de 1933, ela se torna a Irmã Dulce, quando muda o nome dela em homenagem à mãe que se chamava Dulce, né? Essa data é uma data importante, 13 de agosto, porque ela ficou como uma referência litúrgica a Santa Dulce. Então, a festa de Santa Dulce é sempre no dia 13, inclusive nós estamos no período da trezena, com uma série de atividades lá nas obras. Fica até o convite, são shows, missas, tem muita coisa acontecendo por lá. Bom, durante 10 anos, de 39 a 49, ela andou pelas ruas de Salvador, inclusive era muito criticada por isso. Como é que pode uma freira andando nas ruas de Salvador, quebrando todos os protocolos? Mas ela fazia isso para recuperar, para acolher aquelas pessoas que estavam abandonadas nas ruas. E ela começou a invadir espaços, arrombou casa e sempre sendo expulsa. O último local que ela foi convidada a se retirar com os doentes dela foram os arcos da Igreja do Bonfim. O prefeito disse que não pode, porque é um espaço turístico. E dali ela teve a ideia de pedir à madre superiora do convento ao qual ela pertencia para usar o galinheiro, que ficava bem na entrada do convento. Assim ela fez, colocou lá os doentes, as galinhas ela tomou providência, fez uma canja, alimentou os pacientes dela, né? E 10 anos depois disso, em 1959, e aí marcam os 66 anos das obras, ela funda oficialmente a Associação Obras Sociais Irmã Dulce, inclusive contrariada com o nome, porque ela é realmente desprovida de qualquer tipo de vaidade, e ela não queria que fosse o nome dela. Mas foi voto vencido, se manifestou saindo da reunião, né, mas ficou o nome fazendo referência a ela. Em 64, ela recebe do governador da época a doação de uma fazenda agrícola em Simões Filho. Naquela época, ela saía recolhendo os meninos de ruas, capitães de areia, e levava para o hospital. Com esse espaço, nesse local nasce um orfanato. Se manteve como orfanato durante 30 anos, e hoje nós temos ali o Centro Educacional Santo Antônio. É uma escola que atende a mais de 900 crianças em situação de vulnerabilidade, em tempo integral, com 3 refeições diárias, assistência odontológica, tudo gratuito, né? É nesse espaço também que tem a fábrica dos pães, panetones. Alguém estava me dizendo ali que adora a broa, que, por sinal, está aí disponível. Então, é lá que a gente produz como uma das unidades, que a gente chama unidade de negócio, para ajudar na sustentabilidade, tá? Em 2011, ela é beatificada. Em 2019, a Irmã Dulce é canonizada e reconhecida como Santa Dulce. Eu tenho para mim que a diferença
entre uma santa, como foi Santa Dulce, e nós, né, seres humanos normais, não santos, vamos dizer assim, que cada um de nós a gente é impactado diariamente com esse quadro. A gente se depara com a pobreza, com a miséria, nós nos angustiamos, ajudamos na medida da capacidade de cada um, mas ela foi muito além disso, né? Ela mergulhou de fato, ela mudou a vida dela em razão dessas pessoas. Então, essa realmente é que é a grande diferença. Em 1992, não estava naquela cronologia, mas a Irmã Dulce falece. No dia 13, de novo, no dia 13, 13 é um número muito recorrente na vida de Irmã Dulce, ela vem a falecer, e naquele momento foi muito difícil, não só pela dor da perda de uma pessoa como ela, mas também pela dúvida, o medo, se seríamos capazes de dar continuidade a um trabalho de tamanha envergadura. Até porque ela era a figura central, né? Mas não só foi possível, como as obras cresceram, e hoje os números são realmente impactantes, atuando na saúde, na assistência social, na pesquisa, ensino, educação. A gente hoje acolhe mais de 3 milhões de pessoas por ano, são hoje entre 4 e 5 milhões de pessoas atendidas em atendimento ambulatorial, né? São 59 mil internamentos, mais de 30 mil cirurgias, 2 milhões de refeições servidas por ano. Hoje a gente tem mais de 9 mil colaboradores. Então, realmente um desafio grande, ainda mais lembrando que é uma obra 100% SUS, na sua atividade preponderante, que é a saúde, né? E foi possível chegar até aqui por conta da governança, que é o nosso tema, né? E não só pela governança, eu vou falar na sequência, mas a governança realmente se torna fundamental para que a gente tenha uma estrutura de gestão que faça frente à diversidade de desafios, porque não é fácil. Hoje a gente tem mais de 700 leitos, 100% SUS. Eu falei ali as áreas de atuação, pesquisa, ensino, mais de 900 crianças em Simões Filho. Então, a gente tem que realmente se reinventar para poder dar conta de tudo isso. E aí a governança é fundamental. A gente tem um organograma, que eu acho que a grande dificuldade aqui agora é vocês enxergarem, mas assim, a gente tem um conselho de administração que está apoiado por um conselho fiscal, a gente tem também um conselho consultivo, a superintendência, que é a Maria Rita, que é sobrinha de Irmã Dulce, né, que é a chefa de todos nós lá. Temos a gestão executiva, a ela vinculadas algumas gestões de funcionamento do nosso dia a dia, como a gestão saúde, operacional, administrativa financeira, de infraestrutura. Nós criamos recentemente uma gestão de captação de recursos, e aí vale destacar o que eu acabei de comentar, da dificuldade, né, de obter recursos. Para vocês terem uma ideia de tudo que a gente faz hoje na saúde, 70% é financiado pelo recurso público da saúde. Os outros 30% a gente tem que correr atrás, através de doações, de captação de recursos de várias naturezas, né? O Antônio é um dos nossos mágicos, que está sentado ali, é o nosso líder financeiro. A gente tem também a gestão do Complexo Santuário, aí já na dimensão da devoção. Nesse espaço a gente tem um memorial, nós temos um café, uma loja de souvenirs, todos convidados, para quem não conhece ainda, aparecer, vale super a pena a experiência. Né? A nossa identidade organizacional, a nossa missão de amar e servir ao próximo, especialmente aos mais pobres. Isso é importante. A visão, ser uma instituição filantrópica sustentável, reconhecida nacionalmente através da excelência dos serviços prestados e da vivência e promoção dos valores de Santa Dulce. E aí, essa riqueza que são os valores que nos guiam todos os dias, diante de cada situação, a gente recorre aos valores que hoje nós chamamos de dulcismo, né? Amor ao próximo, empatia, acolhimento à diversidade, perseverança, humildade, fé, compaixão, gratidão, simplicidade e paz. Nós temos o sistema de gestão da qualidade, ISO 9001. A gente está agora num caminho para fazer a certificação pela ONA. Planejamento estratégico, desde 2006, nós trabalhamos com ciclos de 4 anos, sempre fazendo os acompanhamentos sistemáticos e periódicos para monitorar. Auditoria externa, normalmente uma das Big Fours, né, desculpe, para validar os nossos números, nossos balanços que são publicados. Compliance, o nosso compliance ele atua nas 3 vertentes, tanto na prevenção, com treinamento, orientação, publicação de todas as políticas protetivas da instituição, mas também um canal independente de denúncia, e uma vez denúncia feita, a gente faz todo um processo investigativo e tem a resposta ao final, com alguma medida de correção, né?
A gente tem um código de ética, que é um respaldo, né, de conduta para todos que lá estão, LGPD instituída, inclusive com a presença no DPO, gestão de captação de recursos, que eu já comentei, que contém na sua estrutura o escritório de gerenciamento de projetos, e aqui é interessante porque esse escritório ele apoia não só no desenvolvimento do projeto, mas também na execução do plano de trabalho e na prestação de contas. E aí vai um parênteses fundamental, que é extremamente óbvio, mas de muita importância, que é a transparência, não só na prestação de contas de todos os recursos que a gente capta, seja o recurso público, o recurso privado, mas se hoje vocês entrarem no site da Irmanduz, tem lá a ata de todas as reuniões de conselho, os nossos contratos, a nossa política de contratação, a nossa política de comportamento em períodos eleitorais. A gente tem realmente toda uma disciplina completamente transparente publicada. Temos o plano diretor, que nos dá um norte de avanço espacial. Ele já está vivendo agora um momento de atualização. Transformação digital, a gente sempre investiu em tecnologia, mas no ano de 2024, nós tomamos uma decisão importante, que foi contratar uma empresa de consultoria externa que desenvolveu um plano diretor de transformação digital. E ele tem sido bastante importante, porque é muita energia envolvida, recursos, e a gente sabe da necessidade de avançar com tecnologia para um serviço de melhor controle, de melhor eficiência, de melhor resultado. Então, isso aqui é um ponto que a gente tem dado muita atenção. E a figura do controller, que nós recentemente contratamos, levando em conta o tamanho da instituição, o volume de recursos que a gente movimenta, trazendo ainda mais credibilidade aos nossos números, aos nossos processos. Eu acabei indo a mais aqui. Novos projetos. Bom, a gente não para ali, onde eu mostrei. A gente tem projetos novos, a hemodinâmica é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. É importante que ela vai abrir espaço para a gente avançar na alta complexidade do hospital, vai nos permitir atuar em cardiologia, na neurologia, por exemplo. O Hospital dos Olhos, a gente já tem um serviço, mas a gente está agora em parceria com o Estado, fazendo um prédio específico dentro do complexo, onde a gente vai ter um centro cirúrgico específico nesse segmento, 30 novos leitos de UTI, com o governo do Estado também. A nossa instituição hoje precisaria ter em torno de 70 leitos de UTI para dar vazão ao volume de demanda que a gente tem. Mas nós só temos 30 leitos. Então, a gente está nesse processo de mais 30 para poder desafogar aí essa equação. A Faculdade Santa Dulce, esse é um projeto extremamente especial, que a gente tem trabalhado muito nesse momento. A gente já teve a visita do MEC, que nos acreditou, enquanto instituição de ensino superior, com conceito máximo, nota 5, também aprovou o curso de gestão hospitalar, e em breve a gente vai entrar com um pedido para a área de medicina. O importante aqui é dizer que isso não é mais simplesmente uma faculdade. É uma faculdade que vem com um propósito firme, não só da formação técnica, que é óbvio, mas de trazer um diferencial daquilo que a gente carrega enquanto DNA na instituição, que são os nossos valores. Então, formar as pessoas com uma sensibilidade, um compromisso do ponto de vista humanístico e dos valores que a gente defende. Tá? Novo acelerador linear, que vai duplicar a nossa capacidade de radioterapia no tratamento do câncer, e uma nova cozinha e refeitório, que a gente tem da década de 80 e realmente já não faz mais frente às necessidades que a gente tem. Então, esses são alguns dos projetos. Reconhecimentos foram alguns ao longo desses anos. Eu trouxe aqui, pensei alguns que foram relevantes. O Prêmio Melhores ONGs do Brasil, pelo Instituto do Ar e a Rede Vida. Nós ganhamos, em 2019, o melhor do Brasil, e, em 2018, o melhor do Nordeste. Esse prêmio humanitário, Lions International, foi agora em julho. É o maior reconhecimento concedido pelo Lions para uma organização que atua no setor social, e as obras acabou de receber esse prêmio lá nos Estados Unidos. Prêmio Rainha Letícia e Rainha Sofia são dois prêmios que nós recebemos na Espanha por um trabalho voltado para um público com necessidades especiais. Um deles é uma horta educativa e o outro é um projeto de informática que, através de adaptações, faz com que pessoas que muitas vezes não têm, por exemplo, um braço ou não têm a mobilidade necessária para acessar um teclado, a gente consegue desenvolver mecanismos para que ela o faça. A partir daí, elas foram alfabetizadas, e hoje esses meninos que não tinham nenhuma perspectiva, vários deles têm Instagram, estão no Facebook, e participam da sociedade dessa forma. Então, esse foi um trabalho muito bonito, que também foi premiado. Bom,
A governança é fundamental, sem dúvida, mas o propósito é a nossa riqueza, né? Então, a gente tem plena convicção de que a sustentabilidade da obra está em todos esses esforços que eu acabei de falar, mas está principalmente na fidelidade ao propósito que a gente herdou de Irmã Dulce, né, que é traduzido pelos nossos valores, que nós chamamos de dulcismo. E eu vou dizer, isso aqui não é retórica, a gente tem feito muito trabalho voltado para o dulcismo. Contratamos uma empresa para fazer um trabalho voltado para a cultura organizacional, lastreada nos valores do dulcismo. Todos os profissionais que entram, a gente faz treinamento com o corpo de médicos, com os residentes. Então, isso é um compromisso nosso. Eu acho que a gente, de alguma maneira, está transformando a realidade, dando esse exemplo, né? E sempre de olho nas nossas origens, que é o galinheiro. E aí eu vou trazer aqui, já encerrando, uma reflexão de um professor, o professor Luciano, que tem contribuído conosco nesse projeto da Faculdade Santa Dulce, onde ele nos dizia o seguinte: houve realmente um milagre, que foi erguer esse grande império, né, esse conglomerado que é a Obra Social Irmã Dulce, a partir de um galinheiro, sem dúvida. No entanto, ainda mais um milagre por consumar, eu diria que, na verdade, é um desafio contínuo, que é a gente ampliar, consolidar essa organização, fazendo ela cada vez mais atuante, mas sem perder a essência do galinheiro, ou seja, sem perder a simplicidade, o propósito, os valores. Então, esse realmente é um grande desafio, porque as gerações vêm aí e cabe a nós multiplicar tudo isso para que os próximos não desviem em nada do propósito. A gente só vai continuar se o propósito permanecer. Então, é nisso que a gente acredita bastante. E, como dizia a nossa Santa Dulce, no amor e na fé encontraremos as forças necessárias para a nossa missão. Então, obrigado a vocês pela atenção. Boa tarde.